Fala, turma. Falar agora do HGRU. Para mim, já vou de cara falar aqui, né? Para mim, é o melhor fundo de tijolo, segmento de tijolo, independente se é logístico, se é industrial, se é renda urbana, se é híbrido, enfim, né? Tijolo. Falou em tijolo, nós temos aqui o melhor fundo listado hoje na bolsa, na minha opinião, tá? E vou explicar aqui o porquê bem rapidamente, trazendo alguns pontos bem interessantes do HGRU, né? Até acho que a base de cotista aqui é pequena, 200 e poucos mil cotistas eles possuem, e deixa eu ver se estava aqui em cima a informação, não, né? Mas enfim, é uma base pequena e eu acho que deveria ter muito mais cotista aqui, né? Mas eu acredito que vai crescer, é um fundo que não vai parar de crescer, e não precisa nem virar base 10, porque o pessoal aqui vem fazendo um serviço bem significativo aqui, bem interessante no HGRU, né? Então vamos lá, né? Aqui não houve movimentações de locatários, já que os contratos aqui são majoritariamente contratos atípicos. Temos uma vacância bem pequena aqui de 0,8, que é lá no imóvel que eles estão fazendo uma reforma, né? Então é uma vacância ainda que existe aqui. Acredito que em breve isso aqui deve ser ocupado e o fundo fique 100% locado. O fundo ele tem atualmente 6,3% de alavancagem financeira no portfólio, né? O imóvel que eles estão desenvolvendo, né? É uma reforma, né? Estão desenvolvendo, está aqui, né? Passeio Dutra, estão fazendo reformas e é aqui que tem a vacância. E a alavancagem 6,3, vou reforçar de novo aqui. Nunca se prendam a esse número. Se eu olho só para esse número aqui e digo 6,3, poxa, tá baixa, legal. Mas de repente o fundo não tem caixa, o caixa vai acabar agora, então não interessa se é de 6,3, é preciso olhar o contexto inteiro do fundo para daí sim ver se a situação está tranquila aqui ou não. E no caso do HGRU ela é bem tranquila e já vou falar disso também. Tá? Aqui temos alguns dados do fundo, vou pular isso aí. E aqui, movimentação do portfólio. Né? A venda, o fundo fez uma venda, né? Saiu um fato relevante, eu vou passar isso aqui, porque aqui eu vou fazer até algumas considerações que eu mesmo era bem contrária à tese educacional. Né? Então vamos lá, né? A venda do imóvel Santo Alberto, que era um ativo educacional, a venda se dará pelo preço total de 170 milhões, 69% acima do valor patrimonial do imóvel e 34% acima do custo total investido. Então perceba de novo, VP não serve como base para tomar a decisão se compra o fundo de tijolo ou não, né? Pagos aqui em 7 parcelas equivalentes a 24 milhões. As despesas, as demais parcelas serão recebidas semestralmente, sendo corrigidas por IPCA mais 4,5% ao ano. A TIR é de 19%. Uma boa TIR, incrivelmente o Gary 11, né, soltou um fato relevante ontem, da venda com uma TIR ainda maior, se eu não me engano é de 23%. E aqui, claro, essa TIR de 19% sem considerar eventuais correções nas parcelas que vai ter, né? Desde a criação do fundo, sempre acreditamos na tese de que os ativos educacionais ofereciam um grande potencial de valorização. Já vou de cara fazer aqui um comentário. Eu nunca acreditei muito nisso. Tanto é que os ativos educacionais, eu olhava para o HGRU, que eu tenho em carteira, e dizia, poxa, né, que pena tem esses ativos educacionais, espero que um dia a gestão venda e tal, né? Mas a gestão vem mostrando que a gente tem que aprender muito com eles. Né? O ponto comercial torna-se tão importante ou até mais do que a operação, de fato. E a localização torna-se cada vez mais central em relação ao público atendido. De fato, aqui, ó, o ponto comercial torna-se tão importante ou até mais do que a operação. Sim, mas é sempre bom lembrar o seguinte, né? Aqui é alocado para INSPER e não deixa de ser uma laje. E as lajes no Brasil, elas têm certos apertos, né? Alguns fundos imobiliários conseguindo diminuir a vacância e tal, mas é sempre um segmento mais apertado. Então esse sempre foi o meu ponto com o setor educacional, né? É um setor educacional, mas com lajes, né? Então assim, sempre foi uma coisa que me incomodou. Então sai a empresa ali dentro do setor educacional, entra alguma outra empresa para alocar o prédio inteiro, pode ser mais difícil. Mas não é o caso, né? Aqui pelo menos o HGRU vem mostrando que a localização é que é muito importante. Então eles conseguiram aqui vender um imóvel, Lages, locado para INSPER, com lucro bem absurdo aqui, bem significativo, né? Então fica aqui, o RBVA também tem imóveis educacionais, o pessoal não gostou muito da incorporação lá que fizeram
a última incorporação que fizeram com a RBED lá, também segmento educacional. Vamos ver se por lá, quem sabe no futuro, o fundo também venda com bom lucro, né? Esse segmento educacional, imóveis do segmento educacional. Né? Não é que são imóveis do segmento educacional, são imóveis locados para o segmento. Né? Eles podem se transformar em qualquer outro tipo de operação, a depender, não qualquer outro tipo, a depender da empresa, dá para alocar para outras empresas. Devido a isso, a venda do Santo André, a venda do Santo Alberto representa um marco relevante para a HGU, visto que é a primeira transação de venda de um ativo do portfólio educacional. E agora o fundo ele vendeu tudo que eu quero dizer assim, em todos os segmentos, né? Alimentar, vestuário e educacional, que era o que estava faltando. Então o fundo já reciclou o portfólio em todas as frentes que ele possui imóveis. E essa venda aqui foi sensacional, né? Aqui é algo bem tranquilo. Questão da alavancagem, a gente vê que despesa financeira equivale a uns 6% sobre a receita de locação, excluindo aqui receita imobiliária, são os fundos e as receitas extraordinárias, né? Então é algo bem tranquilo. Aqui que eu quero parar para dar uma olhadinha e falar também, né? Porque eu falei no início do vídeo que o HGRU é um fundo imobiliário o melhor da bolsa, justamente porque a gente olha o contexto inteiro, ele é muito tranquilo, né? Nós temos aqui, o fundo tem passivo de 409 milhões, é um pouquinho mais a verdade, né? Se a gente vem aqui, olhar aqui, os passivos do fundo, vai quase a 500 milhões, então nós temos a obrigações por aquisições de imóveis, 182 milhões, aí tem aqui obrigações por securitização, 225 milhões, total de passivos aqui, aí tem aqui outros valores a pagar, 17 milhões, então chega a dar aqui 498 milhões, né? Preocupante, longe disso, né? Quando a gente olha, por exemplo, aqui, a gente olha aqui, fundo imobiliário, 175 milhões. Dá um pouquinho menos ali do que o fundo poderia se desfazer. CRI, 145 milhões, dinheiro de caixa, né? LCI, 113 milhões. Renda fixa e outros, eu arredondei aqui em 440 milhões. Quer dizer, temos 409, quase lá os 450, 480, 440 milhões que dá para fazer caixa, né? E a gente vê então que a situação do fundo é muito tranquila, porque ainda eu tenho que considerar que não está nesse gráfico aqui, esse valor aqui, né? 170 milhões. Claro que aqui tem parte que é o lucro, e aí tem o principal que volta aqui para o fundo. Então a gente está falando ali de um montante bem significativo que o HGRU vai ter em caixa. O que eu espero do fundo, né? Que ele não se alavanque, que ele continue trazendo o resultado como ele está trazendo. Porque o resultado que o HGRU traz aqui é um resultado bem próximo do recorrente, o dividendo que ele paga, né? Daquilo que é recorrente, não tem aquela coisa de alavancado, né? O fundo alavancou e aí complicou a situação. Então é algo bem próximo do recorrente. Espero que eles se desfaçam ainda mais, né? Dos fundos imobiliários. A gente vê aqui que eles se desfizeram bastante já. Acho que está aqui embaixo o gráfico, deixa eu dar uma olhadinha. Aqui a obra, né? Desenvolvimento no Passeio Dutra. E aqui, né, a gente vê a alocação em FIs. Aí está em 6%. Eu espero que continue assim, diminuindo até zerar. Vou insistir. Fundo de tijolo tem que focar em imóveis. Ah, mas o dinheiro do caixa, na emissão, sobrou ali sobrou entre aspas um dinheiro do caixa, aquele imóvel, outro imóvel que a gente pensou em negociar, não deu muito certo, então deixa em caixa. Aplique um LCI, deixa rendendo lá o caixa, juros estão altos mesmo, e deixa lá. Nada de comprar um fundo porque está descontado e a gente vai buscar um lucro, esquece isso. Para mim, fundo imobiliário de tijolo tem que fazer isso. Aqui tem os imóveis do fundo. Acho que tinha outra questão aqui, né, que eu queria mostrar. Aqui sempre tem essa questão de concentração de inquilino, Carrefour, Açaí, Pernambucanas. Só que tem que sempre lembrar que não é num único imóvel, né? Carrefour não é num único imóvel, tá? São vários imóveis. A mesma coisa vale para Açaí, a mesma coisa vale para os outros fundos do segmento aí de renda urbana. Aqui nós temos também, esse gráfico é bem legal, né? Que eles trazem, o pessoal da Pátria traz, né? Outros fundos podiam trazer também. Os 5% retidos, a gente vê que para 2025 o caixa praticamente não precisa ser utilizado para pagar a amortização, né? Porque os 5% retidos aqui já são suficientes para isso, praticamente. Claro que tem esse imóvel em desenvolvimento, mas enfim, a situação do fundo aqui ela é muito tranquila. A gente vê que o HGRU está numa situação confortável. Eu espero que de repente venham alguns novos imóveis para dentro do portfólio, né? Até, se eu não estou enganado, o mercado já abriu 124,81. Deixa eu ver o VP do fundo aqui.
eu não duvido nada. Não, ainda não, né? Ainda tem um leve desconto aqui. Eu não duvido nada que a hora que passar, romper essa barreira aqui, é, a gestão já vai fazer uma emissão, né? Vai captar algum dinheiro aqui, né? Eu espero que capte. Quero ver o fundo crescendo, né? E olha, seria interessante até, porque o fundo ele tem, se eu não estou enganado, ele é considerado um fundo híbrido, né? Então a gente chama de fundo de renda urbana, porque é um fundo que investe majoritariamente assim nesses imóveis de renda urbana, mas sinceramente eu gostaria de ver por aqui, que nem o TRXF fez, né? TRXF, voltando às origens, eles fizeram essa questão aqui de comprar um galpão logístico lá para dentro. Não seria nada mal aqui para o pessoal do TRXF fazer o mesmo, mas não vai acontecer, né? Porque tem o HGLG, que já é de logístico, então dificilmente o HGRU vai fazer isso. Ou então mudar um pouquinho o perfil das lojas do urbano que eles adquirem, né? Buscar alguns imóveis ao estilo RBVA que eles têm lá dentro, né? Como, por exemplo, aquele imóvel que o RBVA está desenvolvendo para Porto Belo, baita imóvel que vai ficar. Porque daí tu muda também um pouquinho do perfil do teu locatário dentro do teu fundo imobiliário, né? Vamos ver. Mas hoje dá para dizer aqui que eu, de novo, o HGRU aí é o melhor fundo que nós temos hoje listado na bolsa.